Queridos, estamos ao vivo agora no Facebook e no Instagram. Estou muito feliz por todos esses feedbacks que a gente recebeu. Foi muita ansiedade para a gente poder estar proporcionando essa série nova, né? A gente ficou a semana passada inteira sem conteúdo novo, sem estar postando assim uma série específica de estudos, né? Eu até peço a compreensão e confesso que muitos amigos falaram: Pedro, eu tô com saudade das lives já, cara. E com muita alegria nós estamos de volta. Hoje a gente já iniciou essa série de estudos. Caso você não acompanhou, até fiz uma série de posts nos stories especificamente, conduzindo a narrativa daquilo que a gente vai falar hoje. Também postei no feed, tanto no, no Facebook como no Instagram. A gente pode estar postando um conteúdo bem específico sobre calculando a rota, sobre o tema específico desse livro aqui, queridos. Essa semana inteira a gente vai falar sobre esse livro, de maneira mais clara, dos dois primeiros capítulos. Se você ainda não pôde estar baixando o seu e-book, né, que eu liberei os dois primeiros capítulos gratuitamente para todo mundo que fizer o cadastro, num link que eu tinha soltado. O link no Instagram ele tá na bio do meu perfil, e no Facebook também tá lá na bio do meu perfil também. Mas eu vou estar postando novamente no Facebook para estar induzindo as pessoas, porque quando você faz o cadastro, você, além de estar baixando o livro, você também ganha acesso a uma lista de transmissão exclusiva pelo WhatsApp, para estar recebendo conteúdos bem fresquinhos, bem únicos. Hoje o pessoal até recebeu um conteúdo muito poderoso no WhatsApp. Até falei assim, cara, foi algo espetacular o feedback que as pessoas deram de imediato sobre essa palavra de hoje, sobre calculando a rota. E pode ficar tranquilo, a gente não vai falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo muito diferente daquilo que a gente vem trabalhando ao longo da parte da tarde. Na parte da tarde eu falei muito sobre calcular a rota, sobre identificar os processos. E hoje, agora à noite, eu quero falar sobre algo. Vou até pegar aqui, abrir no livro, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma frase assim que marcou muito a minha vida ao trabalhar nesse livro. Vou mostrar aqui para vocês, está aqui, ó. Essa frase aqui de C.S. Lewis, tá aqui. Eu vou ler para vocês. A frase diz o seguinte: o propósito da existência humana é ser assumido pela vida divina. C.S. Lewis disse isso. O propósito da vida humana é ser assumido pela existência divina. É sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Eu desde já começo com um pedido: compartilhe essa live, curta. Se você está assistindo no Instagram, curta, comente, compartilhe. Se você está assistindo no Instagram, faça a mesma coisa, aperta esse aviãozinho, encaminhe para as pessoas, para a gente estar alcançando o maior número possível de almas, porque o objetivo nosso é transformar vidas. E hoje a gente vai proporcionar algo bem diferente do que eu vinha ministrando nas outras lives. Vai ter uma experiência muito nova no final dessa live. Vocês vão gostar pra caramba. Vai ser uma experiência muito tecnológica, né? Que eu prometi semana passada. Um engajamento tecnológico para poder facilitar o teu estudo e o teu aprendizado. Amém, meus queridos? E hoje eu quero falar sobre o primeiro ponto. Por que nós existimos? Qual o princípio que aponta a nossa existência? Por que a gente veio na Terra? Por que a gente nasceu? Por que nós estamos vivos? É algo assim que desde o princípio do mundo até os dias de hoje, e eu falo que eu sou uma pessoa que estudo muito a filosofia sempre buscou entender qual a origem do ser humano, qual o propósito da criação desse ser chamado humano. Por que nós estamos vivos? Por que estamos aqui na Terra? E o conteúdo que eu ministrei hoje na lista de transmissão no WhatsApp, inclusive no feed do Facebook, Instagram, explica um pouco sobre isso, essa resposta inicial. O porquê da nossa existência.
Porque se a gente não descobrir o porquê da nossa existência, a gente vai ficar perdido em um loop constante de distrações. Eu te falo, meu querido, se você não souber por que você existe, você vai acabar sendo refém e escravo de distrações que vão impedir o seu prosperar, o seu abundar aqui na Terra. Pessoas que ficam presas em distrações, elas não conquistam nada, elas vivem a vida sendo refém de doutrinas, como diz o apóstolo Paulo, são maleáveis aos ventos de doutrina. Um fala para uma coisa, a pessoa se distrai e envolve em um lance que alguém está fazendo, alguém seduz com uma determinada coisa, aquela pessoa se envolve, ou seja, ela não tem um rumo, ela não tem um foco na vida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como viver. E tem que ter um exemplo muito clássico: quem não sabe viver, sobrevive. E sobreviver não é um mérito. É lógico, sobreviver é sinal que você está vencendo grande parte das batalhas, mas sobreviver significa uma vida de escassez, uma vida limitada, uma vida de tortura, uma vida medíocre. É uma vida de sofrimento completo e intenso. E eu te falo, ninguém nasceu para sobreviver. Nós não fomos criados para sobreviver. O propósito da existência do ser humano não foi ser colocado na terra para apenas sobreviver. E sobreviver é viver de escassez a escassez, viver uma vida limitada. E eu te pergunto, é bom ser limitado dos seus recursos? É bom ser limitado dos seus sonhos? Lógico que não. Quem tem vontade de conquistar os seus sonhos e ser limitado por recursos financeiros, recursos emocionais, recursos físicos, recursos espirituais, quando você é limitado para poder alcançar aquilo que você tanto deseja, isso é uma tortura. É aquela criança que entra dentro de uma loja de brinquedo e vê aqueles brinquedos maravilhosos e fala, eu quero esse, pega aquele brinquedo e na hora de virar para o pai e falar assim, pai, eu posso levar esse? O pai fala, não pode, o dinheiro não pode comprar esse presente, não pode comprar esse brinquedo. Ou seja, foi limitado mediante os recursos financeiros. Que tortura isso! Você vai numa lanchonete e você tem que olhar o preço mais barato de um lanche para poder comprar, porque o seu recurso é limitado. Gente, uma vida de escassez é uma tortura na alma. É uma tortura do nosso psicológico, você ser limitado de poder conquistar os seus sonhos. Principalmente quando você vê pessoas ao seu redor transbordando, pessoas ao seu redor vivendo uma vida abundante e você sendo limitado de viver uma vida de escassez. É uma dor tremenda. É muito doloroso você ser limitado. É muito doloroso você viver uma vida de escassez, principalmente quando você tem pessoas que dependem de você, como no caso de um marido, de uma esposa, como no caso de pais, como no caso de um empresário, um dono de uma empresa, um arrimo de família, e você ser responsável por manter viva a esperança de um novo amanhã para aquelas pessoas que dependem de ti. E quando você vive uma vida limitada, quando você apenas sobrevive, é muito doloroso. Você ter que passar fome muitas das vezes, você ter que abdicar dos seus sonhos, abrir mão daquilo que você tanto ama para poder viver no amanhã. É muito doloroso. E por que as pessoas estão presas nisso, apenas numa sobrevivência? Porque elas se renderam às distrações da vida. Quem não sabe o porquê da sua existência está escravo das distrações do mundo. E quem está escravo das distrações do mundo fica perdido na sobrevivência terrena. Quem não sabe o porquê existe está preso nas distrações. E as distrações tornam o ser humano escasso de recursos. Tornam o ser humano altamente limitado nas suas ações. Meus queridos, é importante a gente descobrir o porquê da nossa existência. Porque isso nos liberta das distrações e principalmente nos torna pessoas altamente abundantes. Você quer viver uma vida abundante? Primeiro descubra o porquê da sua existência.
Esse é o ponto-chave. Eu vou te mostrar hoje, nessa live, que se você descobrir o seu propósito de vida, o porquê que você veio na Terra, você começa a dar um start numa vida abundante. Eu tô te falando algo que eu tô vivendo. Eu tô vivendo dias abundantes, dias maravilhosos, porque eu entendi o porquê da minha existência. E não é somente eu. Se você analisar durante toda a perspectiva bíblica, todas as pessoas que desfrutaram de conquistas maravilhosas foram porque elas descobriram o porquê da sua existência. Você quer saber a chave para uma vida abundante? É revelar o propósito da sua existência, é descobrir o porquê que você veio na Terra. E como eu vim falando a chave dessa live, caso você não pegou, eu vou repetir, porque a chave dessa live é a resposta dessa pergunta. O porquê da nossa existência como disse C.S. Lewis, um grande escritor cristão que foi usado por Deus para manifestar os códigos dos céus na terra. E ele disse, o objetivo central da vida humana é ser assumido pelo Deus Todo-Poderoso. O objetivo central da vida humana é ser assumido, é ser governado por completo pelo nosso Deus. Aí você deve estar se perguntando, Pedro, onde na Bíblia fala sobre isso? Tá lá, a Bíblia fala assim com o apóstolo Paulo, ele vai narrando o propósito central de todo o plano divino. Ele fala, o propósito é que Deus seja tudo em todos. Desde o princípio da criação até os dias de hoje, o propósito de Deus para com o ser humano é ser tudo em todos. É governar a vida humana de tal maneira que não é que o ser humano vai se tornar um fantoche de Deus, é que o ser humano vai ser vai se tornar íntimo de Deus. E a intimidade se fala num relacionamento tão próximo que as duas pessoas se tornam uma só. Como diz o propósito do casamento, uma só carne, uma só pessoa. E isso é fruto de um relacionamento de intimidade. A intimidade maior, que é a intimidade do casamento, a intimidade matrimonial. E esse é um símbolo que reflete na relação entre ser humano para com Deus. O ser humano, ele nasceu para ser íntimo de Deus. O ser humano nasceu para ser governado por Deus, para ser uma criatura totalmente independente do seu Criador. Tanto que o Jesus Cristo resume de forma brilhante todos os mandamentos em 2. E ele fala que o primeiro mandamento, o maior mandamento de todos é adorar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa força, com todo o nosso tempo, com todas as nossas emoções, com todos os nossos recursos. Ou seja, isso é ser governado por Deus por completo. Isso é ser unido, é entrar numa conexão tão profunda com Deus que você já não pensa por conta própria, você pensa a vontade de Deus. É como o apóstolo Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo, o meu Deus, o Todo-Poderoso, vive em mim. É como o apóstolo Paulo fala, que no final o propósito será que Deus seja tudo em todos. Meus queridos, esse é o propósito da nossa existência. Esse é o porquê nós existimos. Nós existimos para sermos íntimos do nosso Criador. O propósito de que eu e você estarmos vivos hoje é sermos pessoas totalmente íntimas e dependentes de Deus. O nosso propósito de estarmos aqui na Terra é sermos pessoas totalmente governadas por Deus. É sermos uma extensão do agir da vontade de Deus na Terra. A minha criação foi feita para ser uma extensão do poder de Deus através de mim. Eu estou vivo simplesmente para ser um conector, um rio pelo qual Deus flui através de mim. A questão é, o que você tem feito com esse rio? Você tem deixado o rio fluir através de você ou você tem represado esse rio? Será que você tem fluído
Será que você tem deixado a correnteza que vem dos céus, como diz a palavra? Do trono de Deus flui um rio que vem correndo e vai fluir através de nós para impactar a terra. Nós nascemos para manifestar esse rio na terra, manifestar a vontade de Deus na terra. Esse é o propósito da criação humana. Sermos completos adoradores, sermos manifestadores da vontade de Deus na terra. E eu parto para o segundo ponto, que aí você deve estar pensando: qual é o benefício de eu fazer isso, Pedro? Porque o ser humano ele tem sempre um pensamento assim: o que eu ganho por fazer isso? Meus queridos, como Deus é tão maravilhoso, Ele não nos obriga a nada. Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher. E além dele nos dar o livre-arbítrio, Deus Deus é tão lindo que Ele nos beneficia por fazer essa vontade dele. Além da gente estar fazendo a vontade do nosso Criador, do nosso Deus, ele ainda nos recompensa por isso. E o benefício de você ser uma pessoa completamente íntima dele, o benefício de você ser tomado por ele por completo, adorá-lo com tudo que você tem, manifestar a glória dele na terra, o benefício de você deixar o rio fluir através de você, é que todas as coisas passam a cooperar ao seu favor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos. Ele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Meus queridos, se você descobrir o propósito de Deus e você andar alinhado com esse propósito, você destrava uma chuva de bênçãos ao seu favor. Mesmo em dias bons ou dias ruins, as coisas começam a conspirar ao seu favor. Deus usa as maldições e converte elas em bênção ao seu favor. Como foi o caso de Jó, Deus usou toda aquela situação crítica para potencializar o relacionamento de intimidade com Jó e ainda abençoá-lo em dobro. Deus usa das situações em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele utiliza dessas situações para nos beneficiar, se a gente caminhar alinhado com o propósito dele. Se a gente deixar fluir o rio de Deus através das nossas vidas, as coisas começam a conspirar ao nosso favor. Você pode fazer tudo, que todas as coisas vão dar certo. Elas vão potencializar o seu viver. E isso é uma vida abundante. É onde tudo que você faz dá certo. Você vai plantar uma semente num terreno seco e aquilo frutifica. Você faz uma compra e mesmo que o cenário esteja contraditório ao seu favor, Deus faz aquilo ser totalmente abundante. Deus prospera em meio ao caos a vida daqueles que caminham alinhado com o propósito dele. Você quer viver uma vida abundante? Você quer se libertar dessa escassez? Caminha alinhado com Deus. E eu volto a dizer, meus queridos, o principal problema das pessoas é se distrair, porque as distrações elas escravizam a mente humana para viver uma vida limitada de recursos. Pessoas que se distraem com a festa do sábado, com a festa do domingo, se distraem com compras compulsivas, se distraem com os prazeres próprios, elas são limitadas. Observe a vida daquelas pessoas que não entenderam o propósito da criação delas. Observe o histórico dessas pessoas que são completamente escravas de distrações momentâneas. Como assim distrações momentâneas, Pedro? Você deve estar se perguntando. Coisas passageiras, coisas que o tempo destrói e que a traça corrói. Pessoas que dão a vida por beleza, pessoas que dão a vida por tesouros momentâneos. Essas riquezas são extremamente passageiras, queridos. Riquezas passageiras são distrações que escravizam a mente humana de viver uma vida limitada. E se você não quer viver uma vida de escassez, se você não quer sobreviver na terra e quer viver uma vida abundante, você precisa cumprir esse princípio.
Identifique o propósito da criação, que é viver uma vida de entrega total ao nosso Criador. Se você se entregar de tal maneira a Deus, se você se render a Ele, se você deixar fluir a vontade dEle através da sua vida para manifestar na terra a vontade do seu Criador, todas as coisas vão cooperar ao seu favor. Você começa a desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas. Na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida financeira. Tudo começa a conspirar ao seu favor. E dentro disso, eu quero partir para o nosso próximo ponto, que é o inimigo que Satanás tenta lançar nas nossas vidas para nos sabotar. Não imagine que você identificar o seu propósito de querer viver isso, que as coisas vão ser mil maravilhas, como eu coloquei uma certa frase no meu livro. Não imagine que o evangelho é uma vida de rios de leite ninho e céus de brigadeiro. Não. O evangelho não é um conto de fadas. O evangelho, ele é uma vida constante de lutas e batalhas. Mas, mesmo através de todas essas batalhas, Cristo nos deixou uma frase marcante. No mundo tereis grandes aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Meus queridos, Satanás, ele tenta sabotar as nossas vidas através de algo chamado pecado. E a melhor analogia que eu posso utilizar para representar o pecado é como se fosse um vírus digital. O vírus digital, que ele tem o propósito de sabotar, adulterar e corromper os dados de um sistema operacional, no caso de um computador, de um smartphone. Um vírus digital, ele tem esse propósito: sabotar, adulterar e corromper os códigos de um sistema operacional. E o pecado, ele tem esse mesmo processo em nossas vidas. Ele tem o objetivo de sabotar a nossa mente, corrompê-la e adulterá-la. Como assim, Pedro? Por que Satanás tenta fazer isso em nossas vidas? Simples. Ele tenta adulterar a nossa identidade, moldando completamente de maneira deformada quem nós somos. Observe pessoas que se envolvem em mares de pecado, que se envolvem numa vida pecaminosa, como que elas se tornam completamente deformadas. Toda pessoa que se envolve em pecados, ela se torna altamente deformada em sua identidade. Eu falo porque eu atendo diariamente muitas, dezenas e centenas de pessoas que se envolveram em uma vida pecaminosa e hoje são pessoas com a identidade completamente ferida. Eu te falo por experiência própria, eu me envolvi numa vida de pecado e isso feriu, mutilou por completo a minha identidade. Porque o pecado é um vírus que destrói, que mutila, que adultera a nossa identidade. Ele chega de maneira bem sorrateira no nosso sistema mental e tenta adulterar, colocando padrões comportamentais completamente perversos. E qual que é o propósito do pecado? Além de corromper, adulterar e destruir o nosso sistema mental, é simplesmente quebrar os dois principais mandamentos, que é adorar a Deus com tudo que temos e amar as pessoas como Cristo nos amou. Entenda uma coisa, o propósito do pecado é anular a nossa adoração a Deus e adulterar o nosso amor ao próximo. O pecado, ele vem para corromper o nosso padrão de amor e adulterar o nosso padrão de adoração. É simples isso, cara. É algo tão louco que o pecado, ele chega de maneira bem sorrateira e tenta adulterar a nossa adoração e tenta corromper o nosso padrão de amor. Observe as pessoas que estão envolvidas em pecados. Elas consideram amor coisas como humilhação, como tortura. A gente vê muito aí, eu estou escrevendo um livro sobre carência. Eu vejo muitas pessoas que foram envolvidas em pecados e acharem que troca de prazer é amor. Achar que traição faz parte do amor. Já vi pessoas falando que para fulano me amar mais, ele tem que pular a cerca, ele tem que me trair, ele tem que ter uma amante para ele poder me valorizar mais.
Olha o padrão corrompido de amor que está tendo na mente das pessoas que estão sendo escravas do pecado. O pecado, ele entra de maneira muito sorrateira e tenta adulterar o nosso padrão de adoração. E como que ele adultera nosso padrão de adoração? Muitas vezes o padrão de adoração adulterado é quando você passa a adorar muitas vezes o seu próprio ventre, adorando seus próprios desejos, adorando primeiramente a sua vontade em vez da vontade de Deus. Você quer ver se você é um adorador adulterado? O que você tem feito primeiro? A vontade de Deus ou a sua? Será que você tem cumprido o propósito da criação, que é manifestar a vontade de Deus na terra? Você tem, antes de você tomar alguma decisão, você consulta Deus ou você age por impulso, cedendo aos seus desejos? Você é um ser humano racional que consegue manter o autocontrole e adorar a Deus em todas as circunstâncias, ou você busca saciar o seu eu, fazendo das suas vontades a sua bússola moral? Será que a sua bússola moral é a vontade de Deus ou a sua vontade? Isso é um dos principais motivos que o pecado entra e adultera em nossa vida. É o nosso padrão de adoração. E eu te pergunto, como que você tem amado as pessoas? Será que você tem amado como Cristo te amou? Porque o padrão de amor que nós, seres humanos, temos que ter é o padrão de Cristo. E como que é o padrão de Cristo? Cristo nos amou sem que eu e você merecemos. Nós somos completamente fracos, pecadores, pessoas indignas do amor de Cristo. E mesmo sem merecimento, Ele nos amou. E o que eu mais vejo hoje em dia são casamentos sendo desfeitos por conta dessa meritocracia. Pessoas que acham que o amor é por merecimento. Ah, fulano não faz nada para mim poder amá-lo. Fulano não me dá mais atenção. Ah, se ele não me dizer que eu tô bonito, eu não vou dizer para ele também. Ah, se fulano não me reconhecer, eu também não vou reconhecer. Isso é um padrão de amor adulterado pelo pecado. Porque o padrão de amor de Deus é: ame mesmo que a outra pessoa não mereça. Perdoe mesmo que ele não mereça. Tenha misericórdia mesmo que ele não mereça. Porque o amor de Deus é um amor sem julgamento. É um amor sem preconceitos. É um amor ousado, um amor louco. Um amor capaz de abandonar muitas das suas vontades para poder fazer a vontade do próximo. Isso é um amor segundo o padrão de Cristo. E o pecado, ele tenta adulterar essas duas coisas, o nosso padrão de adoração e o nosso padrão de amor. E caminhando para o nosso último ponto, para a gente encerrar essa live, a gente tem uma ferramenta que eu queria comunicar com você, que é uma ferramenta muito fervorosa e muito eficiente e muito poderosa para vencer o pecado. Porque o pecado é sorrateiro para tentar deturbar o nosso propósito. Porque, como eu falei, o propósito da criação destrava uma vida abundante na terra. Mas só que o pecado, ele tenta adulterar a identidade do ser humano e corromper esse propósito de adorar a Deus acima de todas as coisas. E a gente precisa de algo que possa nos blindar e até mesmo contra-atacar o pecado. E essa ferramenta se chama jejum. Meus queridos, eu vou falar de maneira bem simples o que é o jejum. O jejum não é uma ferramenta para você sensibilizar a Deus ao seu favor, para que Deus possa atender às suas vontades. Não. Deus não tem pena de você. Deus não se comove com o seu vitimismo. Desculpe te dizer, mas você pode fazer voto de pobreza, pode fazer jejum de ficar uma semana sem comer nada, que Deus não vai se compadecer desse ato. Gente, o jejum também não lhe dá acesso a conquistas. Você não conquista as coisas por conta do jejum. Não. Ah, Pedro, eu tô jejuando para me conquistar meu emprego. Pedro, eu estou jejuando para conquistar meu casamento. Eu estou jejuando para a minha esposa, meu esposo possa aparecer. Não. Você está completamente errado. O jejum, ele possui um único propósito. Quer dizer, dois.
O jejum possui dois propósitos. Primeiro, tornar você sensível à voz de Deus. Quando você jejua, você se torna uma pessoa altamente sensível às frequências celestiais para com a sua vida. É por isso que as pessoas, quando elas começam a jejuar e a orar, elas têm uma potencialização nas suas conquistas. Por quê? Porque quando você identifica a voz de Deus e se alinha à vontade dele, todas as coisas começam a cooperar ao seu favor. O jejum é para tornar você sensível à vontade de Deus, não para tornar Deus sensível à sua vontade. Entenda isso. É você que se alinha à vontade de Deus e não Deus que se alinha à sua vontade. Você jejua para se alinhar, se adequar ao plano divino, ao propósito da sua criação, meus queridos. E o segundo propósito, o segundo benefício que o jejum proporciona em nossas vidas é nos tornar seres altamente controlados. É o domínio próprio que começa a surgir em nós. Nós passamos a dominar de maneira mais eficaz os nossos desejos. Nós não somos mais movidos pelo instinto e estímulo. Não é porque sentimos uma vontade que vamos logo abocanhando ela. Não. Quando você jejua, você passa a ser mais resistente, resiliente, passa a suportar mais e dizer não para aquele sentimento que quer aflorar dentro de você e externar através de um comportamento que muitas vezes não são corretos. Eu até falo, pessoas que são guiadas por sentimentalismo são completamente fracassadas, porque elas podem até conquistar grandes coisas num dia, mas no outro elas colocam tudo a perder. Porque pessoas movidas pelo sentimentalismo são completamente inconstantes. E todo ser humano que é inconstante não conquista nada, tampouco a salvação. Porque até mesmo a salvação, lá em Apocalipse fala, aquele que perseverar até o fim, esse herdará a vida eterna. E não aquele que é inconstante, um dia está bem, outro dia está mal. É aquele que é constante, aquele que persevera. Então, meus queridos, o jejum ele destrava esses dois benefícios. Primeiro, nos torna sensíveis à voz de Deus. E segundo, nos deixa mais resilientes, nos deixa mais controlados para lidar com os nossos desejos e emoções e sentimentos. Isso é o fim da nossa live de hoje. Eu até finalizar aqui com uma oração para que Deus possa ministrar todos esses códigos na sua vida. E antes de orar, eu quero deixar uma frase bem clara para você. Meus queridos, entregue-se para Deus por completo. Se você ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ainda há tempo. Se você está fora dos caminhos de Deus, se alinhe a Ele. Cumpra esses princípios de se entregar por completo a Deus e todas as coisas vão começar a cooperar ao seu favor. Jejue para estar sensível à voz de Deus e principalmente para estar controlado da sua vida. E digo mais, quem não tem controle da própria vida não é digno de controlar mais nada na existência da terra. Se você não controla a sua própria vida, quem diz que você vai conseguir controlar uma família? Quem diz que você vai ser digno de controlar uma empresa? Quem diz que você vai ser digno de controlar os seus sonhos? Portanto, aprenda a controlar a tua vida antes de controlar outras coisas. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Deus, nós finalizamos essa live, Pai, e que damos início a essa série de estudos sobre os primeiros passos depois do Amém, Pai. Que o Senhor possa falar com cada um dos seus filhos que está me escutando neste exato momento. Revele o propósito da criação que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Ó Deus, potencialize os sonhos deles. Dê sabedoria para lidar, Pai, com as dificuldades. Ó Deus, dê, Pai, resiliência para lidar com os dias maus. Blinde a vida dos teus filhos. Fale com eles e demonstre o teu amor para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, antes de finalizar, eu quero dizer que eu vou postar agora, tanto no Instagram como no Facebook, uma arte com um link
E esse link ele vai dar acesso a uma página de estudo chamada Escola de Sabedoria. E assim que você entrar, vai cair numa paginazinha, vai ter um quadrado, assim, um cubinho, escrito série, os primeiros passos depois do amém. Aí vai ter um botãozinho embaixo escrito ver mais. Quando você clicar naquele botão ver mais, ele vai redirecionar você para o resumo dessa live. E assim que você vê todo o resumo dessa live, você vai ter um linkzinho embaixo para fazer um exercício. Aí você vai lá, faça o exercício para estar desenvolvendo o seu intelecto para que você possa realmente aprender tudo que foi ministrado hoje. E também essa live ela não vai ficar salva no perfil. Eu vou estar baixando ela e colocando também nessa mesma página da Escola de Sabedoria. O link vai ficar disponível, eu vou mandar para todos da lista de transmissão, vou postar no Facebook, vou postar no Instagram e vai ficar no link da bio do Instagram e no link da bio também do Facebook. Então, fique de olho porque isso vai proporcionar um estudo a mais, um engajamento tecnológico para que você possa aprender mais. Eu estou fornecendo ferramentas para potencializar a sua transformação. Portanto, fique com Deus, compartilhe essa live, não esqueça de enviar para os seus contatos para que eles possam recebê-lo. E até amanhã, às 11 horas, vamos estar aqui dando sequência à nossa live. Fique por dentro, porque vem sempre conteúdo novo, meus queridos.